Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje, nosso programa continua aqui nas escavações de Bet-Shean. Nós já vimos um pouco da cidade referente ao período do Antigo Testamento e no programa de hoje vamos ver a parte romana, o período romano dessa cidade. O que essas colunas, antiguidades, pedras, templos podem nos informar acerca do contexto histórico do Novo Testamento, da vida de Jesus, do ensino do apóstolo Paulo. Eu posso afirmar que há muita verdade extraída destas ruínas. Você ficou curioso? Então não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, sentado aqui sobre ruínas que nos ajudam a compreender muitas coisas do tempo da Bíblia, que trazem informações preciosíssimas para o estudo do Novo Testamento, mas eu quero, antes de entrar no assunto, dar um presente para você. Do que eu estou falando? Do nosso Guia de Estudos Evidências. Você quer ganhar uma cópia dele? Ela pode chegar gratuitamente em sua casa em qualquer lugar do Brasil. E como faz para obter? É simples. No horário comercial, liga para a gente, anota o número aí. 0 operadora 12 21 27 3121, ou se você preferir, pode deixar uma mensagem no nosso WhatsApp, ele aparece aí na sua tela. Você também pode, através do QR Code que aparece aí, acionar com o seu celular e fazer a sua inscrição, ou ainda pelo site biblia.com.br. Ou seja, há muitas maneiras de você ganhar esse curso. Deixa eu mandar um exemplar para você. Estamos então aqui na parte nova de Bet-Shean, nova se eu considerar do ponto de vista arqueológico, porque eu estou falando de uma Bet-Shean de pelo menos 1.600 anos a 2.000 anos aproximadamente, estou falando do período romano. E nós temos aqui realmente uma cidade belíssima que foi construída aqui pelos romanos. E nós sabemos que, falando dos tempos do Novo Testamento, Bet-Shean fazia parte da Decápolis. O que foi a Decápolis? Então, Decápolis era uma série de cidades, em que Bet-Shean era uma das mais importantes, chamada Esquitópolis em grego. E eles ganharam o status de cidade independente por parte dos romanos no primeiro século antes de Cristo. E existiam 10 cidades, Bet-Shean é uma, tinha Filadélfia e outras cidades do outro lado do Rio Jordão. Todas concentradas nessa área, tendo sua identidade e status de independência mantidos dentro do Império Romano. Essas cidades se desenvolveram como cidades de comércio. As pessoas iam do Egito para a Mesopotâmia e voltavam passando por essa região, fazendo negócios. Elas dormiam aqui, comiam. Então, a Decápolis estava prosperando, e aqui é a vizinhança onde os judeus e Jesus estavam vivendo. Tinha vila de judeus em volta e as cidades principais que eram misturadas com pagãos, judeus e outras pessoas que iam a essas cidades. E você sabia que este nome Decápolis aparece no Novo Testamento relacionado ao ministério de Jesus? Não sabia? Então preste atenção que está no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículo 20. Olha o que está escrito ali. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Esse texto está falando justamente do endemoniado de Gadara que Jesus havia curado. E Gadara era uma das cidades, ou Gerasa, uma das cidades da Decápolis, uma dessas 10 cidades, tá certo? E aquele homem que fora curado por Jesus saiu a proclamar por todos os lados aqui.
Agora, você vê, essas cidades elas tinham uma ambientação romana muito forte, um paganismo, como foi dito, havia pagãos e judeus. Nesse momento a gente gostaria de saber como era a relação entre judeus mais conservadores com a religião e cidades como esta aqui, como Bet-Shean, que eram tremendamente romanizadas e pagãs. Eles evitavam entrar nessas cidades, eles caminhavam por aqui, como era? Eles eram vizinhos, alguns judeus estavam vivendo dentro das cidades. As cidades eram misturadas com todo tipo de gente. Então, os judeus estavam vivendo nas cidades e nas vilas em volta. E a lei judia refere-se a como você se relaciona com o paganismo. Por exemplo, indo para a casa de banho romana, você encontra uma estátua de Afrodite. Isso dentro da casa de banho. As pessoas diziam, isso não devia estar lá. E ele diz, eu estou aqui. Na verdade, ela veio ao meu território e não ao contrário. Então, ele mora nesse lugar e o sente como seu lar. E é a cultura helenística que está vindo ao seu encontro. Mas ele não sente que tem que resistir por conta de status e coisas assim. E tem uma lei específica sobre o que você pode comer no mercado de Bet-Shean. Quando uma pessoa da vila vem à cidade, existe uma lei sobre as comidas da terra sagrada. Você não pode comer por ser sagrada. Uma pessoa vindo da vila e entrando no mercado em Bet-Shean precisa saber o que pode comer, o que pode entrar na cidade, que é pagã, e o que é de fora de Bet-Shean, que é a terra sagrada. Em que período podemos comer essa comida ou aquela? Isso é muito importante para o judeu praticante. É a rotina diária. Agora é interessante porque, pulando de Jesus para Paulo, eu não posso deixar de ver alguma semelhança entre o que você acabou de falar e a situação que Paulo vai enfrentar na igreja de Corinto, quando ele escreve uma carta aos membros da igreja cristã, falando com eles, olha, comam de tudo que há no açougue, não perguntando a procedência, etc. Mas ao mesmo tempo ele falou, olha, evitem comer carnes sacrificadas aos ídolos. Então, isso é uma evidência de que os primeiros seguidores do cristianismo, mesmo aquele cristianismo gentílico para o qual Paulo pregava, eram, em sua maioria, judeus? É natural que os primeiros cristãos, vindo do judaísmo, sejam menos impactados pela cultura helenística. Seguindo Paulo, eles ainda sentiam a diferença entre eles e os pagãos. Eles se sentiam diferentes. E não é só sobre sentimento, é como você vive sua vida. As leis da sua vida diária são muito relevantes, principalmente no que você come, e isso separa a sua cultura da cultura pagã. Olha, isso é interessante ser dito porque há um debate teológico muito grande sobre qual o papel da lei judaica no cristianismo primitivo, e você vê que não é tão simples assim separar as coisas como sendo eles e nós, os judeus do lado de lá e os cristãos do lado de cá. O cristianismo nasceu num berço teologicamente judaico. Essa ruptura que muitos colocam, ela chega a ser um pouco artificial até, eu diria. Entender o judaísmo do primeiro século ajuda muito a entender também o cristianismo primitivo. Agora, eu sei que a cidade aqui nós temos vários elementos de construção, inclusive ali é possível ver várias colunas caídas, porque aqui houve um terremoto, aliás, mais de um terremoto que destruiu a cidade. Essas colunas que estão caídas ali atrás foram encontradas assim pelos arqueólogos, evidenciando o terremoto que acabou danificando grande parte da antiga cidade de Bet-Shean. Então nós temos coisas aqui tanto do período romano da época de Cristo, como posterior também da época de Adriano. Mas eu acho que o pessoal que está em casa quer ver, conhecer um pouco a cidade. Então, professor, vamos continuar a nossa caminhada para mostrar partes da cidade para o pessoal que está em casa? Então vamos lá.
Nós vimos até aqui porque é possível você ver ainda restos do terremoto aqui de maneira muito clara, como é que as colunas colapsaram, caíram, cobrindo a rua e tudo mais, e foram preservadas assim até porque o terremoto também é um capítulo da história desse sítio arqueológico. Professor, fala um pouco então desse terremoto, quando ele ocorreu e qual o significado dele para a cidade de Bet Shean. Isso é o que sobrou de Bet Shean, que foi uma cidade por 600 anos. Aí um terremoto destruiu a cidade toda. Quando foi escavada, os arqueólogos preferiram deixar ela desse jeito, para vermos como foi o fim da cidade. E você pode encontrar várias coisas das pessoas que viviam aqui entre as ruínas. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui, aquelas construções ali de pedra, até parecendo calcário, elas são do período muçulmano, um período posterior ao Novo Testamento. Mas elas parecem muito com a arquitetura que nós vimos lá no Davidson Center. E se você não assistiu, você deve assistir o programa Evidências, que nós gravamos ali com Eyal Meron, um historiador, mostrando as ruínas do templo, ali do período do Segundo Templo. E você vê que as prováveis lojas de onde Jesus expulsou os vendilhões do templo, elas têm uma aparência arquitetônica muito similar ao que nós vemos aqui. Porém, isso aqui é de um período posterior, tá certo? Professor, talvez o pessoal em casa deve estar perguntando, como é que a gente sabe que esta construção aqui é bem posterior àquela lá do Templo de Jerusalém, sendo que a arquitetura é a mesma? Qual é o processo para datar isso aqui como sendo do 8º século depois de Cristo? Exatamente. É o mesmo tipo de construção e solução técnica em diferentes períodos. Quando você tem calcário, você consegue esculpir bem ele entre os quadrados. E você coloca um em cima do outro. Assim como você encontra em Jerusalém, no Segundo Templo, você encontra aqui. Como você sabe que é da época muçulmana? Mesma construção, mas as descobertas são diferentes. Aqui nas ruínas, nós encontramos um homem que veio para buscar o seu dinheiro, seu ouro, um pouco antes do terremoto, e a cidade colapsou em cima dele. E ele foi encontrado com ouro ao lado dele. E essas moedas são de 749, o ano da destruição da cidade. Novamente, mesma solução técnica com calcário em Bet Shean e Jerusalém. A mesma coisa nós temos também em Jerusalém, que uma parte que as pessoas pensavam que era de Herodes o Grande, encontraram abaixo ali moedas de Herodes Antipas, mostrando que é posterior a Herodes o Grande. Então você vê que a arqueologia também, ela passa por certas afirmações que às vezes são corrigidas, afinadas, atualizadas, e nós temos isso aqui também. Mas para conhecer um pouco do cenário de uma cidade romana daquele tempo, eu acho que seria bom a gente andar um pouquinho pelas ruas de Bet Shean, para que o povo possa entender um pouquinho como é que eram os templos, os ninfeus, as fontes e tudo mais. Vamos lá? Então vamos! Essa aqui certamente era uma parte concorrida da cidade, porque você tem aqui os restos de um ninfeum, que era um ponto de encontro importante das cidades romanas. Professor, o que era um ninfeu nas cidades romanas daquele tempo? Essa é a glória das cidades romanas. Essa que estamos vendo aqui é do 7º século. Foram anos gloriosos do Império Romano. A cidade toda é construída para mostrar sua força. Isso foi construído pelos habitantes da cidade e eles doaram dinheiro para deixar ela assim. Foi encontrado aqui uma fonte, que é tipo uma piscina longa que você pode beber da água, oferecer para alguém e tal. E na parte de trás, a fachada tem 25 metros de altura, colunas elaboradas e estátuas e coisas assim.
tudo mostrando a força da cidade em si. Aí você vê como a glória do mundo passa. Hoje são só ruínas, mas no passado glorioso de Roma, imagina como não deveria ser bonito isso aqui. Os arquitetos, o mármore novinho, sem a influência do tempo, sem a ação do terremoto, sem o descuido, sem o descaso, sem o abandono. A gente pode até olhar para o passado e pensar também no presente. A glória de hoje pode ser a poeira da arqueologia de amanhã. Agora, tem algo ali em cima que também me chama atenção, porque eu quero retomar aquele assunto das comidas proibidas e permitidas para o judaísmo. Eu estou falando do templo de Dionísio, que eu sei que fica bem ali em cima. E eu quero convidar você para ir junto comigo e o professor aqui para a gente ver o templo de Dionísio e o que ele pode nos ajudar a iluminar aquela discussão de Paulo no Novo Testamento sobre as carnes sacrificadas a ídolos. Vamos lá, professor? Então vamos. Enquanto a gente estava indo aqui para ver o templo de Dionísio, eu me lembrei de um detalhe e pedi ao Arria para a gente parar aqui antes. É que quando nós chegamos, eu me encantei por esse mosaico que está aqui. Esse mosaico é da época do primeiro século, então aqui eu vou repetir a questão da estratigrafia. Você pode ver que tem um mosaico de uma casa e você tem paredes construídas por cima dele que não fazem sentido numa arquitetura de uma casa. Ninguém ia cobrir um mosaico com uma parede, a menos que essa parede fosse construída numa época em que aquela casa já não era mais utilizada. Então, novamente, a lei da estratigrafia. Coisas construídas sobre coisas, ou seja, um período construído sobre outro período. Também me chama a atenção, já que esta casa é do primeiro século, ela estava aqui quando Jesus andou pela região. E quem será que morava nesta casa? Pelos detalhes do mosaico, você vê que era uma família muito rica, porque a produção de um mosaico deste, naquele tempo, era muito cara. Na verdade, o mosaico é caro até hoje, porque é uma produção artesanal. Pedrinha por pedrinha que você vai colocando ali, formando um desenho maravilhoso, lindo. Então você pode imaginar que uma pessoa, naquele tempo, tinha que ter muito dinheiro para que o pavimento de sua casa fosse feito de mosaicos. Então nós temos aqui um exemplo de uma casa da época de Cristo, quando ele andou pela região aqui de Decápolis, por que não na cidade de Beit-Shean? Mas vamos então ao templo de Dionísio, só dessa parada para mostrar para vocês esses detalhes aqui que eu acho formidáveis. Vamos continuar. Aqui chegamos, você vê as ruínas do grande templo de Dionísio que ficava aqui na cidade, também conhecido pelos romanos como Baco, o deus do vinho. Professor, de que período é esse templo de Dionísio e qual a importância de Dionísio para a cidade de Beit-Shean? O templo de Dionísio é muito importante em Bet-Shean. E isso é porque a cidade foi dedicada para a sogra dele, Nissa. Nissa was raised Dionysus by the mythological. Ambos fazem parte da mitologia grega e a cidade foi dedicada a ela. Então, o templo principal, o mais luxuoso, que ficava no centro de Bet-Shean, era dedicado a Dionísio. Ele foi construído no segundo século sob o regime romano. E você pode ver a base das colunas do templo e também altares e estátuas dedicados pelas pessoas e governadores a Dionísio. Essa era a adoração pagã que acontecia aqui em Bet-Shean. Isso que ele está me falando lembra aquela conversa que nós tivemos lá atrás sobre os alimentos que poderiam ser ou não consumidos pelos judeus. Você se lembra disso? E eu fiz uma ponte desde o judaísmo com o apóstolo Paulo, quando ele também, escrevendo para os coríntios, também falou da questão de carnes sacrificadas a ídolos, para evitarem as carnes sacrificadas a ídolos, que aliás, não somente Paulo, essa foi uma decisão tomada pelo Concílio de Jerusalém, conforme nós temos relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Agora, quando a gente vai ao sítio arqueológico de Corinto, em breve faremos uma série de evidências lá na Grécia e você vai poder assistir às ruínas de Corinto. Você tem um templo também dedicado a Dioniso e semelhante ao que nós temos aqui em Bet-Shean,
esse templo está perto do mercado, porque esta rua pela qual nós vemos subindo, lá embaixo ela tem restos do mercado daquela época. E o festival de Dioniso funcionava da seguinte maneira: durante a festa religiosa, todos traziam ovelhas para serem sacrificadas ao deus do vinho. Não somente ovelhas, traziam também vinho, outros alimentos, mas especialmente ovelhas. As ovelhas eram dedicadas, sacrificadas a ele. Só que a quantidade de carne era muito maior do que aquela que os sacerdotes de Dioniso podiam consumir. Então, qual era a prática que nós presenciamos em Corinto e certamente também havia aqui? O resto da carne do festival que não fora consumido pelos sacerdotes, ou mesmo aqueles animais que não chegaram a ser sacrificados, porque às vezes os ofertantes traziam animais o bastante ou mais do que o bastante para serem sacrificados, esta carne restante era levada para o açougue e vendida no açougue. Então, o grande dilema dos judeus que moravam nas vizinhanças da cidade, ou mesmo dentro dela, seria o seguinte: eu posso consumir aquela carne de ovelha do açougue, que foi uma carne provavelmente dedicada a Dioniso? Apenas para que você entenda, hoje as leis judaicas, especialmente após a Halahá, elas têm um aspecto muito forte com relação à comida. Você já deve ter ouvido falar na palavra kasher ou kasherut, a comida que somente o rabino pode dizer que está permitida para o judeu consumir. Por exemplo, um judeu não pode consumir carne com leite. Eles não podem consumir uma comida que não foi fiscalizada, o seu processo de preparo, por um rabino. Porém, essas leis de kasherut, elas são posteriores ao tempo da Bíblia, correto? Agora, voltando aos tempos bíblicos, eles consumiam a carne do açougue, desde que não fosse carne de porco ou daquelas carnes proibidas em Levítico 11. Mas aqui nós temos um dilema ético. E se essa carne foi sacrificada antes a Dioniso, eu posso consumi-la ou não? Esta problemática, que pertencia ao mundo dos judeus, foi importada para a igreja cristã, e você pode ler isso aí nas cartas do apóstolo Paulo. Olha, incrível tudo isso, professor. A gente viaja no tempo. E o que mais a gente pode ver aqui em Beit-Shean? Antes da gente ir, eu queria te mostrar algo. Podemos sentar? Gostaria de ver. Vamos lá então, pessoal. Então estamos aqui. Ele pediu para eu me assentar, que ele quer me mostrar alguma coisa. E olha o privilégio, conversar sobre arqueologia sentado numa escada de quase 2000 anos. Vamos lá. Quando você olha o templo, você sabe que é pagão. Mas quando você vai à casa de alguém, como você sabe se é pagão, judeu, cristão? Então temos artefatos específicos que podem nos dizer isso. Esse, por exemplo, é um pedaço de uma vasilha de pedra do segundo templo, primeiro século. E a lei judaica é muito restrita sobre a pureza dos alimentos. Não podia ser contaminada por exemplo, lagartos ou animais impuros. Cerâmica pode se tornar impura e precisa ser quebrada. Vasilhas de pedra são sempre consideradas puras. Então, se você tem uma vasilha de pedra, você pode usar o tempo todo. Não tem que ficar preocupado se está puro ou não, posso comer ou não. São utensílios usados especificamente para que os judeus se mantivessem purificados. Quando encontrei isso, eu sabia que estava em uma casa judia do primeiro século. Se você olhar o primeiro milagre de Jesus, realizado nas bodas de Caná da Galileia, ali fala que durante a festa faltou o vinho, você conhece o episódio, você conhece o relato, e Jesus então mandou que pegassem as talhas de pedra que havia ali no recinto e enchessem de água. Esta expressão lá do Evangelho, as talhas de pedra, refere-se a vasos como este aqui, porque no período herodiano os judeus tinham esse costume realmente que foi mencionado de fazer os seus vasos, as suas ânforas, os seus objetos de pedra, porque achavam que aquilo ali poderia preservar de maneira mais purificada a água, o vinho, o alimento que eles consumiam. Realmente isso aqui é do tempo de Cristo e a gente tem uma relação indireta com algo mencionado no Novo Testamento. Isso é fantástico, muito bom mesmo. Vamos colocar aqui então. Se você procurar por uma casa cristã, você pode encontrar símbolos cristãos nos utensílios. Por exemplo, essa é uma vasilha feita na África do Norte, em
importada à Palestina e carrega a imagem da cruz e o anagrama de Cristo. And the Christian anagram of Chiro, Christos. Definitely someone related. Definitivamente alguém da descendência de Cristo usou isso para comer. Essas duas letras do nome grego de Cristo, Christos, para você ter uma noção do que significaria, as duas primeiras letras desse nome, Cristo, escrito em grego, parecem com o nosso X e com o nosso P, tá certo? Mas na verdade é o Ri e o Ro. Seria uma letra gutural, Ri, e o Ro como de Rodrigo, por exemplo. Então eles escreviam esta forma para abreviar o nome de Cristo. Isso é também chamado de nómina sacra. Era uma forma de reverência, respeito pelo nome daquele que eles consideravam sagrado. Agora, o que me chama a atenção, em primeiro lugar, ele falou que esta argila, esse tipo de vaso, ele não é daqui, não é uma cerâmica própria daqui, é importada. Então você vê que eram cristãos que vinham de longe. Por quê? Bom, certamente você entende que um dos objetivos do cristianismo era levar o evangelho a todo mundo. E por que não imaginar que missionários cristãos vieram para cá? E eles eram pessoas muito simples. Sabe por quê? Aqui você tem justamente essa letra Ro, ela está escrita ao contrário, como se fosse um espelho. Sabe o que isso aqui indica, de acordo com a opinião dos especialistas? Que a maior parte, ou pelo menos uma parte considerável, dos cristãos primitivos talvez fossem iletrados ou soubessem escrever apenas uma letra ou outra. A gente encontra nas famosas catacumbas de Roma muitas inscrições cristãs dos cristãos primitivos que mostram letras invertidas, palavras escritas em grego, mas com sentido latino, ou palavras latinas escritas com letras gregas, mostrando que eles não eram pessoas de grande cultura, o que não significa que o cristianismo não fosse um caminho que interessasse aos cultos. Você tem o apóstolo Paulo, ou para falar no período posterior, você tem Justino, o mártir, você tem Irineu de Lyon, que eram intelectuais que também se converteram ao cristianismo. Isso é bonito, porque mostra que não é uma religião elitista, apenas para intelectuais, mas também não é uma religião assim, apenas provinciana. Ela mexe tanto com pessoas simples quanto com eruditos. E quem sabe quem fez esse desenho aqui, ou foi o dono dessa cerâmica, estava tentando pregar de Jesus para as pessoas que moravam aqui em Bet Shean. É incrível como a história do passado se encontra com o presente. Professor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, não podemos continuar mais por causa do tempo, mas eu fico muito feliz com a sua participação. Vou devolver aqui o seu artefato para não ter problemas e você não pode perder a continuação dessa série especial gravada aqui em Israel na TV Novo Tempo. Então a gente se encontra no nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.